Bom, pessoal, então como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente vai agora usar aqueles resultados que a gente revisitou, né, das regras de L'Hopital, para ver como estes resultados eles também podem nos ajudar a resolver alguns tipos de integrais, que a gente já estudou, inclusive, que são as integrais impróprias, tá? Bom, a gente viu que uma integral é dita imprópria quando ela é de pelo menos um desses tipos. Ou quando a gente tem, como nesse caso aqui, ó, dos extremos de integração é ilimitado, tá? Ou então, no caso em que a gente tem uma função em que você tem o intervalo de integração limitado, tá? Ou seja, de um número até outro, mas que dentro desse intervalo existe pelo menos um ponto onde a função ela é descontínua. Então, esses são os dois tipos de integrais impróprias que nós estudamos, tá? Que são definidos como integrais impróprias, certo? E o nome de impróprio vem porque a gente não resolve diretamente por um processo de integração. A gente usa o processo de integração como um mecanismo para auxiliar, mas no fim das contas a gente vê que essa integral ela resume-se a um limite, na verdade, tá? Como a gente já estudou. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer esse exemplo aqui que tem no livro e depois eu vou mostrar um outro em que nesse outro exemplo a gente vai ter os dois tipos de situação ocorrendo na mesma integral, ou seja, é uma integral que um dos extremos de integração é infinito e que a função é descontínua ao longo desse intervalo de integração também em um ponto, tá? Então nesse exemplo aqui a gente quer calcular, caso exista, né, caso seja convergente, a integral de 0 até mais infinito de x elevado a menos x dx, tá? Bom, aí a gente sabe que nesse caso, né, quando a gente tem um extremo de integração infinito, o que a gente faz é substituir esse camaradinha por uma letra. E aqui na frente, então a gente vai calcular a integral. Essa integral aqui é a integral de 0 a b da nossa função. Só que aí eu faço depois o b tender para mais infinito, né, para eu voltar para isso, e calculo o limite dessa expressão, né, justamente quando o b vai para mais infinito. Até porque não tem como a gente avaliar isso aqui uma função em mais infinito. A gente pode entender o que acontece quando eu substituo isso aqui por uma certa variável e essa variável tende para mais infinito, né? Então essa é a forma de resolver esse tipo de integral, tá? Bom, para calcular essa integral aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a integral indefinida, tá? Que é a integral de x elevado a menos x dx, certo? E depois vai voltar para essa expressão aqui. Bom, para calcular essa integral de x elevado a menos x dx, o que é que a gente faz, né? A gente vai calcular isso usando integração por partes. Basta a gente chamar o de x e dv de e elevado a menos x dx. Aí com isso a gente vai ter que du é quem? Dx e v é a integral disso aqui, que é menos e elevado a menos x, tá? Então essa é a escolha correta, porque a integral que vai aparecer do lado direito lá na igualdade devido à regra de integração por partes vai ficar simplesmente a integral de menos elevado a menos x, que a gente sabe resolver essa integral, tá? Então vai ficar pela regra da integração por partes, essa integral vai ser u vezes v menos a integral de quem? De v du. Então vai ficar a integral disso aqui. Bom, a integral, usando o mesmo raciocínio, a integral de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, como tem esse menos fica positivo. Então vai ficar justamente menos x e elevado a menos x, que é u vezes v, e menos a integral de v, que é e elevado de v du, né, que é e elevado a menos x. Então a gente vai calcular isso aqui no intervalo de 0 a b, a variação dessa função, né, no intervalo de 0 a b, e depois é calcular o limite do resultado que a gente vai obter quando b tender para mais infinito, tá? Então, nesse caso, quando a gente aplica no b, vai ficar menos b, isso aqui, né? Fica menos b, e elevado a menos b, menos e elevado a menos b, tá? Aí, depois vem o menos do teorema fundamental do cálculo. Quando eu calcular isso aqui no zero, esse termo vai sumir, e aqui vai ficar elevado a menos 0, que é 1. Que é elevado a 0, que é 1. Vai ficar menos. Aí com menos da fórmula fica mais, tá? Então a nossa integral inicial ela é o limite quando b vai para mais infinito dessa expressão. Claro, aqui não depende de b, é 1 mesmo resultado. E elevado a menos b, isso é 1 sobre e elevado a b. Quando b vai para mais infinito, e elevado a b vai para mais infinito também. Então 1 sobre e elevado a b vai para onde? Para 0, né? Então
De fato, a expressão que a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado é essa daqui, que é justamente desse outro termo, que eu já escrevo também como sendo B, e esse camarada como sendo 1 sobre E elevado a B, coloco menos fora do limite, tá? Bom, essa expressão aqui, se a gente for calcular diretamente, substituindo, ela vai dar uma indeterminação, porque aqui vai dar mais infinito e embaixo também. Mas aí, como essas duas funções, a função constante igual a B, a função identidade, desculpa, né? Porque aqui no caso quem está fazendo o papel de variável é o B, tá? Então aqui seria a função de identidade, f de b igual a b, e aqui a função exponencial. Então, quando eu olho para a questão da diferenciabilidade, essas funções elas são diferenciáveis para qualquer x maior do que um certo n positivo, certo? E além disso, a função exponencial ela nunca se anula. Então, quando a gente calcular a derivada dessa função aqui, que é o próprio e elevado a b, essa derivada nunca vai se anular para nenhum número real, em particular para nenhum número maior do que um certo n, tá? Positivo. Então a gente pode aplicar a regra do L'Hopital, certo? Bom, e nesse caso é por conta da indeterminação ser infinito sobre infinito, tá bom? Aí o que é que a gente vai obter? Que se, pela regra do L'Hopital, se esse limite existir, ele vai ser igual ao limite que eu obtenho quando eu calculo o quociente das derivadas, da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. A derivada do numerador, né, eu estou derivando aqui quem é a minha variável é b, então eu estou derivando com respeito a b, a derivada de b com respeito a b é 1, e a derivada de e elevado a b é e elevado a b. Então isso vai ficar o quê? Então esse limite é igual a esse. Bom, aqui eu vou ter a constante, o limite é 1, e embaixo, ó, quando eu faço o b para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então a gente já sabe que quando a gente tem um limite de um quociente, onde aqui dá um número e aqui vai para mais infinito, o resultado disso é zero, tá? Então o limite vai dar zero e, portanto, a integral que a gente quer calcular, voltando lá para a nossa expressão, ó, que é essa daqui, o resultado é esse, né? Faltava só calcular esse limite aqui, ó, vai ficar menos 0 mais 1, então vai dar 1, tá? Então a integral dá 1. Observem que essa questão desse limite aqui dar zero, a gente até poderia desconfiar que isso deveria acontecer, porque isso significa dizer, como as duas funções elas vão crescendo, né, à medida que o b cresce, mas se o limite desse quociente está dando zero, quer dizer que essa função aqui ela cresce muito mais rápido do que essa daqui, o que é verdade, né? Porque isso aqui é um crescimento linear. A função f de b igual a b, o gráfico disso é uma reta. E a exponencial, né, a gente sabe que a exponencial para valores de b, nem precisa a gente aumentar muito o valor de b, os valores da exponencial aumentam bastante. Então, realmente, esse crescimento aqui supera esse. De modo que, realmente, o que a gente esperaria que aconteça é que seja zero, né, o limite desse quociente. Então, de fato, a gente achou uma forma analítica de mostrar isso usando a regra do L'Hopital, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria comentar. Pronto, pessoal, então o outro exercício que eu vou resolver é um que é interessante porque ele envolve os dois tipos de integração imprópria que a gente estudou e também a gente precisa usar a regra do L'Hopital para resolver novamente, tá? E lá no outro exercício que eu resolvi há pouco, que eu mostrei há pouco, né? O limite lá no caso era quando o x ele ia para o b, no caso lá o x ia para mais infinito, né? Então era um limite onde no infinito. Aqui a gente vai usar também a outra regra quando a gente tem o x tendendo para um número, tá? Então a integral que a gente quer calcular se ela for convergente é essa daqui, ó. É a integral de 0 até mais infinito de ln de x dx, certo? Bom, então primeiro a gente vê que isso aqui é uma integral imprópria porque de imediato já aparece uma coisa que denuncia isso, que é um extremo de integração infinito, tá? Só que a função logarítmica, se a gente lembrar, o que acontece com a função logarítmica, né? A função logarítmica, quando a gente calcula log de x, esse valor ele é sempre... se a gente pegar valores maiores do que zero, esse camarada, ln de x vai ser sempre o quê? Positivo. E ela é uma função crescente, né? Então, ao longo desse intervalo aqui, à medida que a gente for aumentando os valores, ln de x vai aumentando também, tá? Mas no zero tem um problema, ln de zero não existe, né? O que a gente sabe é que quando o logaritmo o x vai se aproximando de zero pela direita, isso aqui vai se tornando cada vez, digamos assim, mais negativo, né? Vai indo, de modo que quando eu faço o x tender a zero pela direita, o ln de x vai para menos infinito, tá? Então, ou seja, a função ln ela é descontínua no zero, não tem como a gente calcular essa integral e depois, pelo teorema fundamental do cálculo, mesmo que a gente substitua esse camarada por um b, que é o que a gente vai fazer, certo? Mas se deixasse esse zero,
Quando você calculasse o resultado, que vai ter a ver com ln, aí você ia calcular ln no b e depois ln no zero, mas ln de zero não existe, né? A função é descontínua. Então, de modo que a gente tem, no caso aí, como eu falei, isso aqui é o tipo de integral que a gente chama de integral imprópria mista, ou do tipo misto, porque aparecem os dois tipos de situação na mesma integral, tá? Então, primeira coisa, a gente vai lembrar quem é a integral do ln, porque a gente vai precisar disso, né? A integral do ln de x, isso aqui já foi resolvido antes em listas de exercício, tá? A gente usa integração por partes, certo? A gente chama o ln de x de u e o dv a gente chama de dx. Aí a gente vai obter com isso que a integral do ln de x dx vai ser quem? X ln de x menos x, tá? Então daí a gente vai fazer aquele processo de quebrar essa integral aqui em duas para ficar mais simples a resolução, certo? Então eu vou pegar a integral de 0 até mais infinito de ln de x dx e vou escrever como sendo a integral de 0 a 1 do ln de x dx mais a integral de 1 até mais infinito do ln de x dx. Lembrando, pessoal, que isso aqui, o número que você vai escolher aqui, ele não tem nenhum tipo de interferência no resultado, porque quando a gente for calcular mais embaixo, a gente vai ver que o valor dessa integral calculado nesse camarada vai anular com o valor da mesma função, né, da integral calculado nesse aqui, tá? Então é mais um processo analítico para a gente poder fazer uma coisa mais didática, tá? Então, aí isso aqui, ó, como tem uma descontinuidade no zero, né? E nesse intervalo aqui, como eu estou no intervalo 0, 1, os valores de x eles se aproximam, eles vão do 0 para o 1. Então, se eu vou me aproximar do 0, eu estou me aproximando dos valores maiores e pela direita. De modo que essa integral eu posso escrever como sendo o limite, quando a vai para 0 pela direita, da integral de a até 1 do ln de x dx. E aqui a gente já sabe que isso vai ser, eu substituo aqui por um b, então essa integral aqui vai ser o limite, quando b vai para mais infinito, da integral de 1 até b do ln de x dx, tá? Aí a gente já sabe que a integral do ln de x é isso aqui. Então essa primeira aqui vai ficar o limite quando a vai para 0 pela direita, dessa expressão, calculado de a até 1, né, a variação nesse intervalo, mais o limite quando b vai para mais infinito, da integral disso aqui, que é isso, a variação dessa função no intervalo de 1 até b, tá? Então, quando a gente substituir, vai ficar isso aqui calculado no 1. É claro que o limite só vai ter necessidade da gente colocar o sinal do limite, calcular o limite, na verdade, nos termos que vão depender do a e aqui do b, porque quando a gente calcular isso aqui no 1, vai dar isso, e como é constante, não vai depender do a, então o limite dele é ele mesmo. Então vai ficar isso aqui, menos o limite quando a vai para 0 pela direita, disso aqui aplicado no a, que vai dar isso. E aqui no outro termo eu vou ficar com... vai ficar o limite quando b vai para mais infinito dessa expressão calculada no b, que é isso aqui, tá? Menos, aí seria o limite, né, daquela expressão calculada no 1, que é isso. Só que como é constante, vai dar um número, não depende do b, então é essa própria expressão. Aí observem que esse termo aqui vai cancelar com esse, de modo que só vai sobrar esse limite e esse, certo? Aí, se a gente substituir diretamente, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Aqui nesse primeiro termo vai ficar... Eu esqueci desse sinal de menos, mas ele não vai fazer diferença no final, mas faltou esse sinal de menos aqui. Deixa eu colocar, né? Porque eu esqueci, foi mal. E aqui é igual... Bom, mas é só porque eu botei... Deixa eu botar igual aqui e de menos de novo. Pronto, beleza. Então, ó, quando a gente substituir aqui pelo 0, pessoal, vai ficar 0. Eu estou botando esse pela direita só para... Isso aqui é um abuso de linguagem, né? Só para a gente entender como eu estou falando, aí a escrita é interessante para a gente fixar isso que eu estou dizendo. Então aqui vai ser 0, o limite de a vai ser 0, quando ela tende a 0, vai tender no caso a 0 por valores positivos. Aqui, quando eu colocar, se eu substituir o a por 0, ficaria o ln de 0 pela direita, tá? Porque ln de 0 não existe, até para dar a ideia de que eu estou pegando os valores de ln com um x muito próximo de 0, mas só que maior. E aqui ficaria menos 0, tá? E esse outro limite aqui fica o quê? Fica... O b vai para mais infinito, como a função ln é crescente, se o b vai para mais infinito, a ln de b também vai, e aqui vai ficar mais b, tá? Então ficaria isso. Mas esse termo aqui, ó, aqui é 0, aqui vai ser 0, e aqui vai tender para, se eu for pegando valores de maiores que 0,
e cada vez mais próximo, isso aqui vai tender para menos infinito. Então, essa expressão, ela vai ficar... esse menos eu posso botar até aqui se eu quiser, ficaria 0 vezes mais infinito, que é uma expressão indeterminada, certo? E essa outra, a gente sabe que infinito vezes infinito é infinito, então ficaria em mais infinito menos mais infinito, que também é uma indeterminação. Então, aí a gente ainda tem uma soma, onde aqui é uma indeterminação e aqui também é. Então, de forma alguma, a gente pode tentar dizer conseguir dizer nesse momento o que é que significa essa expressão, se isso é um número, ou se é mais infinito, menos infinito, tá? Ou se não existe de forma alguma, é uma coisa que não se aproxima de nenhum valor, enfim. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente usar agora, para resolver esse problema daqui, porque senão vai ter necessidade, certo? A gente vai usar a regra do L'Hopital, porque vamos lá, ó, porque a gente vai justamente analisar essas duas expressões. Se dá para a gente reescrever, quem gerou essa indeterminação foi essa expressão aqui, ó. E quem gerou essa foi essa. Então o que a gente vai ver é se é possível reescrever essas duas expressões de modo que ou a gente possa dizer o que acontece com a nova expressão, ou então a gente possa, com a nova expressão obtida, ver que agora a gente tem uma indeterminação que é coberta pela regra do L'Hopital, tá? Então, esse caso aqui vai dar para a gente resolver mais fácil, porque é só a gente observar agora o seguinte, ó. Primeiro, ln de x, como isso aqui está indo para zero, que era o a multiplicando ali, tá? Então eu tenho que, o x ln de x eu posso escrever dessa forma. Lembrem que a ideia, como é que já é um produto, mas tem uma determinação que não é coberta pela regra, a ideia é que talvez a gente tenha que escrever como quociente, que aí sim nesse quociente aparece uma determinação que a gente possa usar. Então nesse caso dá certo, porque o x a gente pode escrever como sendo 1 sobre x. Então essa expressão vai dar a mesma coisa que isso, tá? E aí esse termo aqui, quando x vai para zero pela direita, vai para menos infinito, e esse aqui, né, vai ficar 1 sobre 0, que isso aqui vai para mais infinito. Então dá uma indeterminação que é coberta pela regra. E o outro termo, que foi aquele lá, que proveio de quem? De x além de x menos x, trocando x por b, a gente pode colocar o x em evidência, de modo que a gente vai ficar com x vezes além de x menos 1, certo? Então, usando essas duas novas igualdades para cada expressão, a gente tem que o limite desse termo aqui, ó, quando b vai para mais infinito, vai ser o limite disso, tá? Mas aí observe, isso aqui vai para mais infinito, aqui vai para mais infinito menos 1, a gente sabe que um número, quando a gente soma, subtrai de infinito, não tem nenhum tipo de influência, né? Não tem nenhuma influência no resultado, de modo que isso aqui vai continuar indo para mais infinito. E a gente sabe que se eu tenho infinito vezes infinito, isso é infinito, né? Para multiplicação a gente sabe que dá isso. Então mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito. Pronto, então aqui a gente vai resolver esse problema. Na verdade, essa indeterminação aqui, de fato quer dizer que o limite da função em questão é mais infinito, tá? Que a função cresce sem limitação, tá bom? O que também, se a gente olhasse para a expressão dada, é natural de se imaginar, porque o logaritmo cresce muito mais rápido do que o crescimento linear, né? Mas, enfim, aí a gente constata de fato isso, tá? Agora, pessoal, para outra expressão, né? Eu vou calcular esse limite aqui, certo? Usando a regra do L'Hopital, por quê? Porque para esse caso é só a gente ver que para qualquer intervalo que contém um zero como extremo esquerdo, essas duas funções são diferenciáveis nesse intervalo, tá? E a derivada do denominador, ela é diferente de zero para qualquer x maior do que um certo número positivo, tá? Então aí eu posso calcular esse limite usando a regra do L'Hopital, que esse limite vai ser, caso exista um limite que eu obtenho quando eu derivo o numerador sobre a derivada do denominador. A derivada do numerador é 1 sobre x, que é a derivada do ln, e a derivada do denominador vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. É só escrever isso aqui como sendo x a menos 1, a derivada disso é menos x a menos 2, que é isso aqui. Aí aqui vai, para resolver isso, é o numerador vezes o inverso disso, então vai ficar menos x ao quadrado vezes 1 sobre x, que dá menos x. Então esse limite aqui, claro, vai dar 0. Então o limite desse termo aqui, né, vai ser justamente 0, tá? Para a gente resolver, né, justamente esse problema nosso aqui, ó, tá bom? Ó, pessoal, então voltando para aqueles dois parênteses lá que a gente queria saber das duas indeterminações, 0 vezes ln de 0, né, que era 0 vezes mais infinito, deu 0, na verdade, foi o último limite que a gente calculou, e aquele outro é mais infinito. Então 0 mais mais infinito é mais infinito. Portanto, a integral que a gente queria calcular inicialmente, ela não converge, ela diverge, né? Ela vai para mais infinito, tá bom? Aí com isso a gente encerra essa parte de revisão da regra do L'Hopital, integração imprópria, faltava ver só esses últimos casos. E aí, no próximo vídeo, né, eu já vou começar a falar sobre regra de Taylor, tá? Que a gente vai ver que é uma outra coisa interessante, uma outra aplicação interessante
da derivada, né? E da integral também, que vai permitir que a gente possa mostrar que essa ferramenta ela permite mostrar que determinadas funções que são muito complicadas de se trabalhar podem ser aproximadas por funções bem mais simples de se trabalhar com elas, tá bom? Então até a próxima e um grande abraço aí para todos.